Olá, criançada! Vamos ter nossa oração inicial para começar mais um cultinho tão bom de Páscoa. Senhor, Papai do céu, eu te agradeço por mais esse cultinho, por estarmos comemorando esse cultinho de Páscoa e por todas as crianças que vão assistir, Senhor, em nome de Jesus. Amém! Vivendo, praticando o amor de Deus. Vivendo e praticando o amor de Deus. Vivendo e praticando o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.
tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh, oh. 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 Ressuscitou. Olá, crianças. Eu vou orar a oração sobre a Páscoa, que essa oração vai ser muito boa e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nossa família. Eu peço que todos aqueles que estão nas suas casas, que possam fazer a Páscoa na casa deles. Amém. Crianças, a Páscoa foi feita 3 dias. E no terceiro dia ele fez o quê? Isso, ressuscitou. Podemos orar para ele todos os dias, quando ele quiser. Quando a gente sentir medo, ora para ele empurrar o medo. Vamos fazer qualquer coisa quando a gente sentir, tá certo, criança? Beijão vocês, coração. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra. Até 3 horas da tarde, o sol deixará de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo certamente, este homem era justo. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado deles. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que eles lhe disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras. A sua ressurreição é a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. A palavra Páscoa vem do hebraico, que significa passar por cima, derivado do verbo que significa saltar ou passar. Este significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado foram poupadas. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Mas para entender melhor tudo isso, vamos voltar um pouquinho na história. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro da sua descendência, o povo de Israel. O Senhor o avisou que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria seu povo, libertando-o da opressão.
Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo, e acabou parando no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou o governador do Egito, ao liderar as ações que garantiram que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. A crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram, e chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. E foi na última praga, que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, que foi instituída a Páscoa. Quando Deus anunciou essa 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou cabrito macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abide, e aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo, quando lemos: E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que rito é esse? Respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O profeta Isaías profetizou acerca de Moisés, dizendo que, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. João Batista, falando acerca de Jesus, fez a importante declaração: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Na noite anterior, Jesus e seus discípulos comeram um cordeiro pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus seria sacrificado, num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ao invés da carne do cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Também é interessante notarmos que a Páscoa apontava para o futuro, para a frente. Era o símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que se cumpriu. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Me segue lá no Instagram, @desenhando.a.biblia. Muito obrigada e até a próxima! Porque ele vive, posso crer num amanhã. Porque ele vive, nós dois não há. Eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Deus enviou meu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas a vida vive que se realizar. Vive, porque ele vive. Posso crer num amanhã, porque ele vive.
porque já nas mãos do meu Jesus que vive está. A paz do Senhor, crianças. Hoje nós vamos falar da Páscoa. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar nos conduzindo. Vocês gostaram do vídeo do Desenhando a Bíblia? Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe tremendamente as pessoas que compõem, que produzem essas mensagens para a gente aprender. Hoje eu vou estar falando sobre os símbolos da Páscoa. Vocês sabem o que significa o peixe? E aí? O peixe é um dos símbolos mais antigos que a gente pode trazer em relação a Cristo. Ele é um grande peixe, Cristo, e nós somos os peixinhos. Isso significa que a gente tem que estar andando sempre ao lado de Jesus. Você já viu um peixe estar sozinho? Normalmente eles estão acompanhados. Isso é que a gente precisa fazer, estar sempre acompanhado na presença do Senhor. E uma outra característica do peixe é que ele sempre está imerso às águas. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente é batizado, a gente desce as águas para mostrar nossa fé, confessar nossa fé publicamente. E Jesus é aquela fonte de água viva, que quem vai nele nunca mais terá sede. Então, se a gente buscar, a água está sempre imersa nas águas de Cristo. O peixe é isso, a gente deve estar mergulhado na graça divina do Senhor. O trigo, ele é do trigo que a gente faz o pão. O pão que Jesus dividiu, que compartilhou com os discípulos. Mas, sobretudo, o pão que é o corpo de Cristo, que Jesus diz que este é o meu corpo, que alimenta a nossa alma. Jesus entregou o seu corpo como um sacrifício para que a gente pudesse ter a vida eterna. Então, o trigo se faz o pão, que nosso corpo alimenta. E Jesus é a história santa que nos alimenta, que nos sustenta. Então, a gente precisa se alimentar todos os dias de Cristo, da palavra do Senhor, que ela é viva. A uva... O que é que a uva surge? O vinho. A uva faz o suco de uva. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz. É um sangue que transforma. Jesus transformou as nossas vidas quando ele derramou seu sangue na cruz por nós. E através desse sacrifício de Cristo, a gente pode ter a vida eterna, pode voltar a viver com o Senhor. Como foi no Éden, na criação. Que as pessoas, que Adão e Eva andavam com o Senhor vinha ter com Adão e Eva. E através do sangue de Cristo que nos lava, que nos redime, a gente pode voltar a ter esse privilégio. Então, a uva simboliza o sangue, o vinho que é produzido, o vinho, o sangue de Jesus Cristo. E o cordeiro? Vocês já ouviram muito, deve ter ouvido, né? Pelo menos na nossa igreja, quem faz parte já ouviu, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o sacrifício vivo para perdoar os nossos pecados, que foi entregue por Jesus Cristo. O girassol é um outro símbolo. É uma florzinha, não sei se vocês conhecem, mas lembram da decoração do aniversário da nossa igreja? Pronto, que foi feita com girassol. Aquela flor amarela bem grandona, ela é um símbolo da Páscoa. Por quê? Porque ela sempre busca a luz. E qual é a luz do mundo? Jesus Cristo. Então, se a gente estiver sempre independente da situação, buscando a Cristo, a gente vai estar bem. E o girassol é um símbolo da Páscoa, por quê? Porque ele sempre vai buscar a luz, independente do local, independente das circunstâncias, ele vai sempre voltar o seu rosto, a sua face para o Criador. Também a gente pode encontrar pela internet que tem os sinos, o coelho, o ovo. O coelho é porque a gente pode encontrar a questão da fertilidade, que multiplica. O sino é um aviso que a gente toca, ele ressoa, e todos vão estar ouvindo e vão entoar aleluia, aleluia, glória ao Senhor, que ele ressuscitou. E o ovo é a questão da vida. Mas vocês não podem, independente de todos esses, lembrar que os principais é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tem o Cordeiro que é Cristo. O pão, o trigo, que é o corpo de Cristo. E a uva, o vinho, que foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Logo, crianças, a Páscoa é a celebração da morte e da ressurreição de Cristo.
como a gente viu no vídeo e como vocês são muito espertos, vocês sabem que a Páscoa é uma passagem. Então, hoje a gente pode se alegrar, porque a Páscoa é a passagem. A morte, para quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é a passagem para a vida eterna. Então, quem tem Jesus Cristo pode se alegrar que a gente vai se encontrar todo mundo na Nova Jerusalém. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados, tomando o nosso castigo e o nosso lugar. Mas Jesus não permaneceu morto. Jesus Cristo, ele ressuscitou no terceiro dia. Apesar de ter sido morto, uma morte humilhante na cruz, ele não permaneceu na cruz. No terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte e agora nos oferece a salvação. Todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador têm seus pecados perdoados. Vê que maravilha! Não porque a gente merece, mas porque Deus é misericordioso e rico em graça e em amor. Nós recebemos a vida como filho de Deus e que tem a promessa dessa vida eterna que é maravilhosa. Sabe, crianças? Assim como Deus libertou os israelitas na escravidão do Egito, tornou eles um povo livre, ele nos liberta da escravidão do pecado e nos concede a salvação, a vida eterna. Nós não precisamos mais ter medo da condenação, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Sabe como a gente sabe isso? Em várias passagens a gente pode fazer isso aprendendo, lendo a Bíblia. Mas eu queria falar para vocês a passagem que está em Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e 5. Mesmo sendo um livro do Antigo Testamento, ele fala da Páscoa do Novo Testamento, da Páscoa de Cristo. Vê o que Isaías 53, 4 fala. Vocês já conseguiram abrir a Bíblia? Mais um tempinho. Isaías 53, 4 e 5. Ele fala assim, ó. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas humilhações, pelo sofrimento de Cristo, pela morte na cruz e sua ressurreição, nós fomos sarados, crianças. Isso é maravilhoso. E entender isso é uma coisa que pode encher a nossa vida, mudar o nosso dia a dia. Porque decidir viver com Jesus, celebrar a Páscoa, é aprender a fazer a vontade de Deus e saber que se a gente se manter firme nos caminhos do Senhor, nós vamos estar todos juntos na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, louvando e agradecendo ao Senhor, tendo um coração grato, clamando ao Senhor para que o fruto do Espírito Santo se renove nas nossas vidas todas as manhãs, todos os dias, e clamando ao Senhor para que a gente possa ser revestido com a armadura do cristão. E a armadura do cristão são ferramentas que nos ajudam no dia a dia a viver com Cristo, a glorificar o nome dele. E uma das peças que a armadura tem é o capacete da salvação. Quando a gente veste o capacete da salvação, a gente coloca na nossa mente que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que através dele nós podemos, independente do contexto, nos alegrar e saber que iremos morar no céu. E esse capacete da salvação, ele transforma a nossa forma de ver. Apesar de pandemia, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Como o nome da Páscoa significa passagem. E a gente é passageiro porque o nosso lugar é habitar ao lado do Senhor, dos reis e dos senhores, que fez os céus e a terra, para estarmos na presença gloriosa dele. E isso é possível quando a gente conhece Jesus Cristo e confessa com a nossa boca o que o nosso coração está sentindo, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e a gente se submete aos ensinamentos dele. Que nós possamos, crianças, estar buscando dia a dia conhecer mais e mais a Jesus e seguir os seus ensinamentos.
Que o Senhor possa estar nos abençoando, que a palavra do Senhor possa frutificar em nossos corações, que vocês aprendam e possam ser missionáriozinhos, como tem as músicas que a gente escuta de 3 palavrinhas, falando de Cristo a todas as pessoas em casa, na escola. Que quando a gente começa a falar e viver o que Jesus quer, tudo ao nosso redor se transforma. Não é mágica, a gente não vai sair de um lugar para o outro, mas a gente vai ver que apesar de toda a situação, apesar do contexto, a gente pode viver com a alegria do Senhor na nossa vida. Fiquem em paz, aproveitem o domingo de Páscoa com a família e falem o que é a Páscoa para todas as pessoas. A nossa Páscoa é Cristo e a gente tem que viver ela todos os dias, porque é a passagem dessa vida para a vida eterna. Deus abençoe a nós, todos crianças, Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Amém.